É uma satisfação enorme ter todos vocês aqui nesse domingo que está parecendo que vai chover, né? Um calor, mas está meio nublado, mas a energia que é importante da nossa reunião, que ela seja salutar para todos nós, né? Então, como sempre fazemos, nós vamos ler um texto. Hoje vai ser um texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a lição número 4, que fala sobre trabalho, né? E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. E Emmanuel faz o seguinte comentário para a gente dessa passagem. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir sua obra eterna, de amor e sabedoria, e a sua própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Né? Possamos refletir exatamente nesse sentido de quando, desde quando Jesus trabalha por nós, né? E nos orienta, né? Seu trabalho. Então vamos fazer nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, querido Dr. Bezerra, mais uma vez reunidos nessa casa de amor, de acolhimento, para estudarmos um pouco mais sobre o amor, sobre a fé, sobre a caridade, que possamos nessa manhã receber o amparo da espiritualidade, que nosso querido Luiz Raimundo possa nos trazer as informações necessárias para o nosso entendimento. O trabalho que ele fez com tanto carinho, tanta dedicação, que ele seja também envolvido pela vossa luz e possa sentir essa vibração que parte de todos nós para ele nesse momento. Mas Jesus, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nosso querido Luiz Raimundo vai trazer o tema Prece em seu lar, né, que faz parte de uma coletânea de informações, e com a palavra nosso querido Luiz Raimundo. Boa sorte, Luiz. Obrigado, Sérgio. Bom dia, meus irmãos. Sob as bênçãos de Deus e de nosso Mestre Jesus, vamos iniciar o nosso estudo, que no meu livro eletrônico aqui, do Kindle, está contido no livro Para Uso Diário. É um livro maravilhoso e que eu recomendo a todos, informações muito, mas muito importantes. Mas antes de fazer a leitura dele, o que nós elaboramos em termos de estudo? Nós vamos falar de prece, de culto no lar, sob a ótica e doces e necessárias palavras
do Espírito Joanes. Sem nos esquecer que muitos já se manifestaram sobre esse assunto, cada um com sua cor própria, e com este propósito reuni algumas passagens de Joana de Ângeles, Otília Gonçalves, Raul Teixeira e Sueli Caldas Schubert. Vamos começar com o que está no final da página oferecida para estudo por Joanes, e se refere à reflexão, e esta reflexão sobre o tema que ele abordou está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Diz assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Gente, ao preparar esse estudo e deparar-me com esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, veio à minha lembrança momentos muito caros em que Lídia Alba, Vera Lúcia Claudiana, meu filho Leonardo, que hoje é o anfitrião, trabalhávamos no auxílio fraterno aos necessitados de preces, irradiação, ajuda espiritual, e que não podiam vir ao nosso centro por motivos vários. E quando os nomes nos eram trazidos, nós entregávamos a Márcia para que elas colocasse nas reuniões necessárias de ajuda espiritual. Corri os anos de 2004 e 2005, e o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio, no Rio de Janeiro, nossa casa, estava entrando na era da informática e, portanto, se adequando a novas necessidades. O site tinha sido criado, e aqui temos uma curiosidade. Muitos, ao pesquisar no Google uma casa de Bezerra de Menezes para pedir auxílio, a primeira que aparecia nas consultas era a nossa, a do Estácio. Dessa forma, eram inúmeras as consultas depositadas na área chamada Fale Conosco. Vinham do Brasil, do exterior. Lembro-me de alguns, e destaco que a maioria eram de brasileiros residentes na Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e ainda, obviamente, outros no próprio Brasil. A todos respondíamos com a seguinte mensagem, que fui buscar em meus guardados eletrônicos sobre nossa casa. E começava assim: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Não é exatamente como está no Evangelho, mas era como nós colocávamos em cada mensagem que nós distribuíamos aos nossos irmãos necessitados. E prestávamos o auxílio fraterno com as seguintes palavras: prezado irmão, Jesus conosco. Para atendê-lo necessitamos. E aqui adequávamos a resposta conforme a necessidade daquele que apresentava a sua solicitação. E concluíamos a mensagem: o irmão deverá procurar uma casa espírita perto de sua residência, onde assistirá a palestras públicas, receberá o passe e a água magnetizada, não esquecendo, porém, do socorro terreno, que ministrará o necessário ao restabelecimento da condição desejada. Procure também criar o hábito diário da leitura e meditação do Evangelho,
para fortalecimento de sua alma. Receba o abraço fraterno dos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Isso ficou no meu coração para toda a vida. E para mim mesmo, porque com isto eu não deixei mais de fazer o culto no lar. Sempre o culto no lar esteve presente todas as semanas. Ora, com esta mensagem em mente, muitos respondiam às orientações e buscavam saber como promover o estudo do Evangelho. Tínhamos também para esses uma resposta semelhante, não tão bela quanto a proposta formulada por Joana de Ângeles no livro Messe de Amor, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, que está ali no capítulo 59. Se vocês tiverem, não percam a oportunidade de lê-la. Ela dizia assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Olha que beleza de imagem, não é verdade? Jesus no lar é vida para o lar. Dessa maneira, sugeríamos o culto no lar todas as semanas, com pontualidade de horário, quando então o interessado poderia fazer a leitura de uma breve página, comentá-la, se desejasse, e encerrar o culto com a prece. Indicávamos ainda que previamente também deveria ser colocado um copo ou um vaso de água para que os espíritos presentes pudessem fluidificá-la a benefício dos participantes. Em 2008, Joana de Ângeles, com o livro Celeiro de Bênçãos sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos dizia no capítulo 2, Estudo Evangélico no Lar. Semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes, onde estão esculpidos os ditos do Senhor, e estuda com teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. Aurirás inusitado vigor que fortalecerá do íntimo para o exterior, concitando-te a alegria. Compartilharás no exame das questões sempre novas na pauta dos estudos dos problemas que inquietam os filhos e demais membros do clã, encontrando pela inspiração que fluirá abundante soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades, debatendo com franqueza e honestidade as limitações e os impedimentos que não raro geram atrito, estimulando animosidade no concerto de reparação na intimidade doméstica. Não poderia deixar de passar esta página de Joana, pois nos traz 5 orientações importantes sobre o culto no lar. Vamos à primeira. Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e à desfaçatez. A segunda, no lugar em que a ordem elabora esquema de produtividade, escasseia a incúria e se debilita a estroinice, que é a extravagância. A terceira, o convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro. Quarta, faze o indispensável da tua parte. Todavia, se os teus se negarem a compartilhar o ministério a que te propões, a sós,
reservadamente na limitação da tua peça de dormir, instalar a primeira lâmpada de estudo evangélico e porfia. Quinta, se todavia os teus filhos estiverem ainda sobre a sua tutela, não creias na validade do conceito de deixá-los ir, sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão ante o inevitável trânsito para o país do túmulo. Que beleza estas 5 mensagens, esses 5 conselhos que poderão nortear as nossas vidas, que poderão nos impulsionar, que conseguirão fazer com que a gente sempre persevere no culto do lar. No estudo que veremos, teremos Raul Teixeira como médium que psicografou o livro Para Uso Diário. Traz-nos ao nosso íntimo o pensamento do Espírito Joanes, materializado na página intitulada Prece em seu lar. É importante, antes de começar, pontuar algo sobre o culto no lar, a prece. Raul Teixeira, em Reflexões sobre a Prece, vídeo publicado no YouTube, nos orienta de forma muito interessante e jovial. Vou destacar o que ele nos apresenta. Diz ele: a prece é para pedir, louvar e agradecer. Vou destacar aqui o louvar e o pedir. Começando por louvar, dizia Raul que louvar é lançar ao Criador a nossa emotividade, principalmente quando sentimos a presença de Deus nas coisas, a beleza da lua, o olor das flores, o cântico dos pássaros. E destaca que das 3 situações em que nos colocamos durante a prece, a que mais fazemos e nos acostumamos é a de pedir. Como pedimos, né? Somos verdadeiros pedinchões. E estamos certos, dizia ele, pois pedimos ao Senhor de todas as coisas. E, no entanto, na maioria das vezes, não sabemos pedir. Então, destacava de forma muito interessante algumas maneiras de pedir que muitas vezes nos deparamos. Notemos ao que ele nos diz na íntegra. Aí desvairamos para pedir para que nosso time de futebol seja campeão na temporada. E já imaginamos o Senhor vestindo a camisa do nosso time. Quanta infantilidade! Oramos para que a nossa escola de samba seja vitoriosa no carnaval. É uma depreciação da prece. E oramos para que nossos inimigos morram. Assim, fica patenteado que não sabemos o que é a oração, dizia ele. Dizia ainda, trazendo-nos para o cotidiano de nosso país, pois nós vemos isso pela televisão no início dos jogos, que os jogadores de futebol, antes de começar uma partida, oram o Pai Nosso de mãos dadas com fervor, para indicar que aquilo é uma perturbação emocional. Pensam em ganhar, no dinheiro que virá. Não é uma oração, mas é uma invocação. E até abro aqui um parênteses para dizer que o sentido primordial aqui de invocação é da alegação em seu favor.
não de se entregar em confiança e amor às ações porvindouras das mãos do Criador. E Raul nos lembra Jesus que disse: quando orardes, não façais como os hipócritas que gritam nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Quando orardes, entrai para o vosso aposento íntimo e orai em secreto, porque Deus, que vê o que se passa em secreto, vos atenderá. Observava ainda Raul Teixeira que a verdadeira oração é a que nasce em nossa intimidade. Não tem fórmula pronta, não tem número de palavras, que a prece não precisa ser longa, porque Deus não está preocupado com isso. O que vale é o sentimento que libertamos de nós. Em complemento ao que nos diz Raul, a título de demonstrar o valor da prece, transcrevo o que Otília Gonçalves, no livro Além da Morte, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, narra acerca dos sofrimentos que passou após a sua desencarnação por problemas cardíacos, quando permaneceu 14 dias presa aos seus restos mortais, presa aos pensamentos relativos ao momento da morte. Ela que fora espírita atuante e poderia ter minorado suas dores. Vamos ao seu depoimento naquele momento. Compreendi, embora relutante, estava morta. Mais adiante, quando entende que só através da prece poderia fazer o movimento de saída da condição em que se encontrava, relembrando a sua filha, a quem primeiramente dedicou esse livro, dizia ela: ó, o consolo que deriva da prece murmurada pelo espírito confiante após a aflição. Somente poderão sabê-lo aqueles que na última instância a ele se entregarem esperançosos, rompendo as distâncias, lançando a grande ponte entre o mundo propínquo das dores e o reino longínquo das misericórdias divinas. Isto foi suficiente para fazê-la acordar do estado em que se encontrava e percebe então a irmã Liebe, aquela que há muito ela conhecia, que permanecera todos esses 14 dias, todo esse tempo a seu lado, e ela não a percebia. E dizia Otília: era a irmã Liebe, não havia dúvida, era aquele anjo que tantas vezes, no culto de nossas orações do lar, nos convidara a seguir o Mestre, concitando-nos a amá-lo acima de todas as coisas terrenas. A mesma meiguice de outrora, o mesmo carinho, o mesmo amor, numa mensagem ao céu, ao abismo da minha indigência e agonia. E a irmã de Liebe continuou o diálogo: tenho estado contigo desde o instante em que começaram as tuas aflições, respondeu bondosa. Todavia, prendiastes mais a lamentação improdutiva que a fé, malbaratando o tesouro precioso da oportunidade de confiar e esperar. Quando, porém, resolveste buscar a fonte viva pela oração eficiente, rompeste as algemas que retinham tua mente no oceano físico e emergiste da penosa faixa de vibrações. Lembra-te, entretanto, de que a caminhada será muito longa e aconselhável não esqueceres a recomendação do Mestre consoante as anotações de Marcos a respeito da prece. Sabes que através da oração
A alma aspirante ao céu se veste de consoladora paz e tem forças para a ascensão. Meus irmãos, não é assim que acontece conosco. Não é assim que quando nós oramos com fervor, com harmonia, com paz, com entrega total, libertando toda essa emotividade que nós possuímos, nós nos sentimos. Vem aquela leveza, aquele momento que nos conduz para as boas resoluções, e aquilo que parecia uma pedra imensa no nosso caminho acaba se tornando um momento de confiança na divina providência. Pronto, meus irmãos, com este preâmbulo, temos condições de ver a beleza da página intitulada Prece em seu lar, inserida no livro para uso diário, apresentada-nos pelo Espírito Joanes, sob a psicografia de José Raul Teixeira. Este terceiro domingo, seguido em que Joanes vem permeando os nossos estudos, não poderia deixar de ler o que o guia espiritual de Raul Teixeira, o Espírito Camilo, em mensagem de 8 de março de 1999, nos revela sobre esse espírito e que intitulou Nosso Amigo Joanes. Manifestação muito carinhosa e fraterna. E ressalto que quando recebemos uma bela carta fraterna de um amigo muito caro, sentimos prazer de lê-la e relê-la aos nossos amigos. E vocês são os meus caros amigos. E não poderia deixar de aqui reproduzir na íntegra o sentimento de Camilo, pois poderá servir de estímulo a ler o livro para uso diário. Vamos lá. Os planos de Deus, diz Camilo, são verdadeiramente magníficos. Os processos utilizados pelo Criador para o desenvolvimento dos seus filhos terrestres, sem embargo, são de suma beleza. Em coisa alguma encontramos marcas de inutilidade ou anacronismo, muitas vezes verificados nas providências tomadas por nós, seres falíveis que ainda nos movemos nas faixas da diminuta evolução planetária. Quando as tropas de João Maurício de Nassau-Siegen, conhecido como Maurício de Nassau, chegaram às terras pernambucanas no Nordeste brasileiro, pelos idos do século XVII, mais propriamente em 1637, um jovem oficial, exímio artista dos pincéis e das telas, era de excelente braço de confiança pela fidelidade, disciplina, pelo espírito de serviço e boa disposição para qualquer missão que lhe fosse destinada. Um instantinho, por favor. O senhor de Nassau-Siegen, nomeado governador e comandante em chefe das possessões holandesas no Brasil, era aficionado pelas artes, cercando-se sempre de geniais artistas e beletristas importantes, dando vazão ao seu refinado gosto pelo belo, pelo estético. O jovem militar que conquistara a confiança de João Maurício, correspondendo amplamente aos seus interesses, sendo exemplar homem de armas e notável pintor, enamorara-se pelas terras pernambucanas, pelas florestas, pelas montanhas, pelo espírito do povo generoso e gentil, chegando a unir-se a um coração brasileiro, vindo a constituir família em Recife, fazendo-se rodear, em função de sua arte, de grande número de amigos e admiradores. Quando em 1644 Maurício de Nassau retorna à Europa, o referido militar decide-se por ficar sobre os céus do Brasil, mantendo a família e criando a prole nas terras formosas do juveníssimo e já querido país.
Tendo permanecido então nos pagos nordestinos, o antigo oficial militar holandês foi tragado pela desencarnação em avançada idade, guardado pela ternura da família e dos muitos amigos que angariara. Nas contas do tempo, porém, o antigo militar, artista, deveria retornar à psicosfera europeia através da reencarnação em novas e produtivas ocasiões, a fim de acertar-se com diversas situações diante das quais os campos da Europa seriam o melhor cenário e lhe ofereceriam o mais adequado clima psíquico, tudo servindo de moldura à sua libertação espiritual do pretérito gradativamente. Assim pôde renascer por 2 vezes ainda na Holanda, uma vez em Portugal e outra vez na Alemanha em pleno século XX. Nas experiências da reencarnação alemã, nosso amigo mostrou-se dotado de rara sensibilidade para a música e para as artes plásticas, descobrindo uma alma apaixonada pelo distante país brasileiro, interessando-se por tudo o que no Brasil ocorresse, acompanhando a saga do seu povo simples e bondoso, passando a experimentar intensa saudade, anelando por poder conhecê-lo um dia. Tinha sonhos em suas florestas luxuriantes, com suas montanhas altivas e com seus mares imensos. Lia com avidez tudo o que se referisse a essas saudosas terras sul-americanas. Enquanto o tempo passava, inexorável, o jovem artista Johannes Bergman foi acometido por fulminante enfermidade cardíaca, tendo chegado às praias da desencarnação em plena juventude biológica, nos seus bem-vividos 30 anos de idade, no ano de 1975. Recebido no invisível por antigos companheiros de sua rota evolutiva e por nobres mentores da vida maior, Johannes logrou o conhecimento de todos os motivos que o prendiam ao psiquismo brasileiro, bem como pôde identificar os espíritos a ele vinculados e que se achavam reencarnados no Brasil em grande número pelo território fluminense e desejou revê-los, acercar-se deles, nada obstante as novas realidades impostas pelo renascimento corporal. Identificou-se com extrema facilidade com o pensamento espírita que lhe foi apresentado no mundo dos espíritos, em virtude de muitos dos seus vínculos do coração estarem neste século atrelados a sérios compromissos com o espiritismo no Brasil. A partir daí, convidamo-lo a acompanhar os nossos programas de serviço fraternal e a companheiros necessitados da estrada das lutas humanas. Johann sensibilizou-se sempre diante desses trabalhos, junto a essas almas, tornando-se voluntário e discreto operário da caridade em nome do Cristo excelso. Aos poucos, ao passar dos anos, Johannes começou a dirigir palavras de estímulo e aclaramento tanto a irmãos desencarnados quanto a encarnados, sendo que a estes últimos, por meio da psicografia, até que foi convidado a compor a equipe de mensageiros de nossa obra de educação e assistência sob a focalização espírita. O nosso querido amigo passou a adotar a forma portuguesa para grafar o nome saxônico de sua recente experiência terrestre, Joanes. Tornou-se dedicado benfeitor junto a corações sofredores, a almas angustiadas, desencantadas, estabelecendo com relativa facilidade ponte de socorro entre eles e as energias benfazejas do mundo maior. Instado a organizar um conjunto de pensamentos seus, dirigido às almas comuns da Terra, com sugestões de maior e melhor aproveitamento do tempo, das horas cotidianas,
Joanes não se fez esperar. E agora temos a felicidade de ver o seu trabalho completado com as cores da sua sensibilidade, das suas amadurecidas reflexões em torno da vida cotidiana, com todo o seu cortejo de complexidades, de dificuldades e de desafios. Vibremos com o nosso amigo. Atentemos para a simplicidade e justeza de suas sugestões profundamente cristãs, entranhadamente espíritas. Entoemos o nosso canto de carinho e ofereçamos a hospitalidade de nossa atenção para o nosso jovem e caro benfeitor. Oramos ao Criador e ao Celeste Guia para que abençoe este pequeno empreendimento de amor. Que beleza de apresentação. Quem dera eu pudesse ser apresentado de alguma necessidade que eu tivesse a alguém na forma com que Camilo fez. Então, meus irmãos, vamos ao que contém no capítulo 4, que é a prece em seu lar, que nos traz mensagem singela, provida, no entanto, de ricos esclarecimentos a respeito da prece e da sua condução no culto do lar. Vamos ao que nos diz Joanes. Você sabe, o bafio pestilento que vem dos pântanos consegue desaparecer com as rajadas de vento perfumado dos prados e jardins? É uma verdade, né? Eu vejo isso aqui em casa. Qualquer coisa, isso vai desaparecendo. O vento, quando surge no meu quintal, vai trazendo o perfume das flores, o cheiro das frutas. Outro dia eu estava passando debaixo da tangerineira e ela está começando a produzir as tangerinas, e aí eu senti o cheirinho da tangerina aberta, aquele cheiro maravilhoso. E que imagem, que metáfora ele nos apresenta. Você já pode observar o modo como a sombra noturna fica desfeita sob a ação da luz solar a cada manhã? É uma coisa linda, não é, meus irmãos? Você vê o sol surgindo, se limpando, clareando, nos dando oportunidades. Você conhece o fenômeno da natureza por meio dos quais a rocha é cortada pelo filete d'água permanente que passeia sobre os corpos, sobre o seu corpo pétreo, ou como ela é lixada pouco a pouco pelos ventos pacientes que vêm e que vão. Eu uma vez estive num museu, e nesse museu tinha um monte de estátuas, todas enegrecidas pelo tempo. O problema é que para limpar aquelas estátuas era uma coisa complicada. Por quê? Porque se você passasse, você estragaria a estátua. Vocês sabem como é que eles faziam isso? Eles jogavam um filete d'água no centro da estátua. Aquela água ia descendo aos poucos, ia limpando. E esta é a imagem que ele enfoca para dizer que é algo simples que sai do nosso íntimo vai transformando a nossa vida e a vida daqueles que conosco estão. Esse é o ponto primordial destas informações que ele vai nos trazendo. Então, dentro, diz ele, o Joanes, dentro desses enfoques, podemos meditar sobre o efeito dos pensamentos elevados quando agem sobre as incontáveis ocorrências da existência. Na atividade do lar, não são poucos os dias de penumbra ou de sombra intensa motivados pelos temperamentos exasperados, irascíveis, odientos ou por mil e uma tormentas que invadem a vivência da família, que podem até provir de motivos externos ao grupo doméstico, mas que o apanham no lance da surpresa. Não são poucos os corações endurecidos, os sentimentos rochosos de almas
demarcadas por muitas frustrações, por profundas amarguras ou decepções alimentadas, que se converteram em seres empedernidos, que oscilam da indiferença à crueldade no seio da família. Isso é uma verdade. No rádio, na internet, na televisão, nós ouvimos de sofrimentos vários, de irmãos que estão aí na luta com dificuldades tremendas. E nós não saímos do nosso mundinho particular para buscar, nem que seja uma prece, como fazia Divaldo Pereira Franco, como fazia tantos outros espíritos de escola em oração para estes irmãos. Os problemas variados, diz Joanes, somam-se a variadas bênçãos que todos, mas todos, quase sem exceção, costumam viver dentro dos lares, sem atinar muitas vezes quanto aos caminhos que lhe permitam romper a teia das dificuldades. E é verdade. Eu costumo, nas minhas orações, lembrar sempre que as bênçãos de Deus são constantes. Ele é Deus. Ele nos ama. Ele está a todo momento derramando sobre nós as bênçãos necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não para atender às nossas vontades, para atender às necessidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, queridos amigos, que introdução para nos dar o remédio puro para as nossas dores, sofrimentos, e inflar nossos corações de coragem e força para bem suportar ou solucionar os problemas inerentes a este planeta que ainda é de provas e expiações. E recomenda Joanes: introduza a prece em casa, caso essa providência ainda não tenha sido tomada. Gente, só um minuto, porque eu perdi A prece em casa é como a brisa leve, dúlcida e perfumada, desfazendo fétidos que se insinuam aqui e acolá. A vibração da mente, que ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas e difíceis aparências. Gente, não há problema que não tenha solução. Todos têm. É porque nós temos uma visão acanhada. Às vezes, a própria desencarnação é a solução. Porque muitos não acreditam da vida após a morte. E as soluções sempre existem. E, como elas existem, estão todas sob o amparo de Deus. Todas, sem exceção. Por quê? Porque ensejam um aprendizado, ensejam uma condição fundamental para que nós possamos viver leves. Pois bem, diz ele ainda: quem ora no lar vai aos poucos sensibilizando as almas de todos, mesmo aquelas que, aborrecidas consigo mesmas, desforram na vida e nos outros, como se todos devessem suportar seus impulsos venenosos ou suas posturas de chumbo. Que coisa, né? O cara quer mandar, fazer com que o grupo familiar haja conforme o pensamento dele, quando sabemos que cada um é um universo em si próprio. Tendo esses conceitos em mente, lembro que Sueli Caldas Schubert, em Obsessão e Desobsessão, nos orienta. A excelência da prática do culto evangélico no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada.
a reflexão da família em torno dos ensinos do mestre, as ponderações e comentários sobre o ponto de vista de cada um são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Nesses instantes de serena beleza, em que o círculo doméstico se volta para Jesus, os mensageiros do bem se acercam do lar e os familiares já desencarnados, e que se preocupam em velar pelos que ficaram na crosta terrestre, se aproximam e esparzem sobre todos os eflúvios de paz, de harmonia, e as energias que fluem do mais alto retemperam as forças, dando o bom ânimo imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. O culto do Evangelho contribui para ajudar-nos a vivenciar os ensinamentos com que o Espiritismo nos felicita a alma. Muitos atritos, muitas rixas familiares poderão ser evitadas com esta prática tão benéfica. Mas voltemos a Joanes, que de forma poética acrescenta: você que costuma ter cuidados com a qualidade dos alimentos do uso familiar, que se esmera em oferecer o melhor aos de casa em todos os sentidos, não deverá esquecer ou menosprezar a eloquente contribuição da prece como um aroma inebriante que desponta no jardim do lar, ou como medicação formidável frente às enfermidades morais em curso. Para aqui a leitura, para as nossas reflexões, diante do conselho importantíssimo que nos deixa Joanes. Reúna quem se disponha, sem nenhuma pressão, que não seja a da fraterna persuasão, e de maneira descontraída, como quem se prepara para receber um querido e íntimo amigo. Ore, abra o coração e deixe que sua pulsação sensibilizada chegue à boca. Agradeça as alegrias e tristezas do dia vivido ou por viver, caso você ore à tarde, à noite ou pela manhã. Ressalto, não há pressão, imposição, mas um convite fraterno, meus irmãos. Diz ele, abra uma pequena página, seja do Novo Testamento, onde se acham os fatos e feitos de Jesus, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos os ensinamentos da moral de Jesus sob a visão de luminosos mentores da vida planetária, ou de qualquer outro trabalho inspirado nas leis de Deus sobre a felicidade humana. Leia um pequeno trecho que lhe permita fácil entendimento, rápidos comentários que atestem a sua utilidade para todos. Banhe a alma nessas mensagens felizes e conclua esses momentos de sublime evocação das bênçãos divinas, dirigindo ao Senhor a sua gratidão. Por isso, eu só observei aquelas duas passagens de Raul Teixeira, porque a gratidão que ele nos concita a falar neste momento, na forma em que Joanes apresenta, é de uma beleza extraordinária. Recomenda evitarmos rigorismos ou que sejamos cansativos. Dizia ele no texto, evite utilizar esses instantes renovadores para puxar a orelha dos afetos
ou para fazer sermões despropositados e cansativos, ou ainda para o excesso de recitações que simulam preces, mas que são falatórias, ditados por forte ansiedade de contar com privilégios indevidos que nós ainda não temos, não é verdade? Diante da imparcialidade das leis de Deus. Que mensagem, né? Deus é imparcial. Não adianta a gente querer fazer com que as coisas que a gente deseja, as intenções, sejam as nossas. Nós estamos com um grupo de pessoas dentro de uma sala no culto de lar. Cada um tem o seu pensamento, o seu momento espiritual. Uns estão mais elevados, outros não estão. Eu não posso colocar numa tábua rasa o meu pensamento junto com o dos outros. Cada um tem o seu. E Deus é imparcial, como ele muito bem observa. Não estabelece a obrigatoriedade de condutas. Dizia ele, se for de seu interesse, como também nós colocávamos lá na mensagem que eu apresentei no início, como a casa se apresentava aos irmãos que desejavam a irradiação ou a oração, ele dizia, se for do seu interesse, para maior aproveitamento do ensejo, dispunha sobre o móvel qualquer um vaso com água, para uso individual ou de todos após a oração, guardando a certeza da sua atuação benfazeja da prece sobre ela e da colaboração invisível dos mensageiros celestes que virão em atendimento à sua busca. Nós, quando descíamos das reuniões públicas, muitas das vezes a gente pegava um negócio de água e bebia e saía. Gente, quando nós bebemos aquela água fluidificada, tenhamos a certeza que o benefício virá. Porque vem de Deus, dos mentores da casa, que estão ali dando o seu tempo para trazer para nós as necessidades. E ele sabe as necessidades de cada um. Não é para um grupo no total, não. Quando você bebe a água, o benefício virá para você. No entanto, ele ainda afirma, instale esse regime de prece em seu lar, e, enquanto em toda parte a desordem perturbe, o crime negreje e a dor faça sucumbir junto a você e aos seus, pela ação da prece, tudo se torne construção de harmonia, cultivo da virtude e explosão de esperança. Ao longo dos dias, você experimentará os resultados venturosos de sua iniciativa. E eu todas as semanas percebo isto após o meu culto do lar. Aquelas coisas que pareciam muito grandes, porque a gente tem esse hábito, né, de tornar o nosso problema maior do que ele verdadeiramente é. As coisas vão se dissolvendo, vão se solucionando. Aquela doença que parecia aparecer não é mais aquilo. Um médico surge para nos dar um conselho e as coisas vão se solucionando. Ao final, ele recomenda a seguinte meditação, com a qual, meus irmãos, eu iniciei este estudo. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. E relembremos, isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 11. Meus irmãos, que estejamos sempre firmes na prece, que cultivemos o culto em nosso lar, sabendo que o amparo divino do Mestre Jesus e dos Espíritos benfeitores
sempre virá. Tenhamos fé, muita paz para todos vocês. Muito obrigado por terem me ouvido. Luiz, nós é que agradecemos esse estudo maravilhoso que você fez. Começando lá com o Bezerra, né? A resposta que você dava para as pessoas que pediam, o seu trabalho carinhoso e fraterno que você fez junto com a equipe na época. Depois você nos traz a apresentação do Joanes, quem é o Joanes realmente, né? Muito interessante isso aí, até chegar exatamente com a importância do Evangelho no lar, né? Achei muito oportuno, muito bem colocado da forma que você expôs, fez todo esse trajeto. Muito obrigado aí pela apresentação, foi muito válido. Então vamos encaminhar agora para a nossa prece final para encerrarmos nosso estudo, nosso domingo de hoje. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer ao Senhor pela proteção, pelo amparo, por esse domingo de bênçãos em que podemos entender a importância do Evangelho no lar para a proteção não só nossa, mas do nosso ambiente em volta da nossa comunidade. Todos são beneficiados com essa energia que nós geramos no nosso Evangelho no lar. Que possamos cada vez mais cultivar essa prática e aplicar da melhor maneira possível. E assim, meu Jesus, só temos a agradecer. Pedimos a vossa permissão para encerrarmos nossa parte, essa reunião no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.